Filipe, evangelista. A história de Filipe, o evangelista, nos revela a jornada de um homem comum, mas com um coração dedicado à obra de Deus, disposto a sacrificar tudo por sua fé. O que poderia fazer de alguém tão simples um instrumento poderoso nas mãos de Deus? Como um homem de origem humilde, com poucos recursos, tornou-se um dos maiores pregadores do Evangelho em sua época. Em um mundo onde a fé era perseguida, onde os seguidores de Cristo eram frequentemente jogados às margens da sociedade, Filipe ousou seguir um caminho diferente. Enquanto muitos se escondiam, temendo pelas próprias vidas, Filipe se levantou para anunciar a boa nova, enfrentando desafios que muitos não teriam coragem de enfrentar. Mas sua história não começa com um grande feito ou um milagre. Sua jornada começou com um simples chamado, uma convocação para servir, para ir e fazer discípulos, mesmo em meio à adversidade. Filipenses 4,13 nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que isso realmente significa para aqueles que seguem o chamado de Cristo? Para Filipe, o evangelista, essa verdade se manifestou não apenas em palavras, mas em ações. Ele se levantou e enfrentou os desafios de uma época cheia de dificuldades, perseguições e incertezas, levando o evangelho para os lugares mais inesperados e tocando as vidas de aqueles que estavam afastados da graça de Deus. Sua missão foi mais do que pregar palavras, foi transformar vidas por meio da fé genuína e do compromisso com Cristo. Assim como Filipe, cada um de nós é chamado a viver uma fé que vai além das palavras, uma fé que desafia os limites da conformidade e que nos impulsiona a agir em nome de um propósito maior. O que ele fez em sua vida não foi apenas um reflexo de sua coragem pessoal, mas da grandeza da graça divina que o sustentou e o capacitou. Filipe não foi um homem perfeito, mas foi alguém que se entregou ao Senhor com tudo o que tinha, sem reservas. Se essa história já te tocou de alguma forma, deixa seu like no vídeo. Isso ajuda muito. A vida de Filipe não foi marcada por uma busca incessante por fama ou reconhecimento. Ele foi um homem comum, mas com um coração disposto a obedecer ao chamado divino, levando o Evangelho a lugares e pessoas que outros poderiam considerar esquecidos ou impossíveis de alcançar. Filipe não se preocupava com os riscos ou com as dificuldades que surgiam, pois ele sabia que seu propósito era maior que qualquer obstáculo. Como Filipe, somos todos chamados a agir com coragem e determinação, a levar a luz de Cristo mesmo nos lugares mais sombrios. Depois da morte de Estevão, o Evangelho de Cristo precisava ser espalhado para além dos limites de Jerusalém, e foi Filipe quem se levantou para dar continuidade à missão. Em Atos 8, vemos Filipe pregando com fervor em Samaria, uma região considerada pelos judeus como impura, onde muitos judeus não ousavam pisar. Mas Filipe, movido pelo Espírito Santo, não hesitou em seguir a direção de Deus. Ele sabia que a graça de Cristo não tinha fronteiras, e as multidões com uma só mente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Atos 8:6. Ele viu que, mesmo nos lugares mais improváveis, a mensagem de Cristo poderia produzir frutos. Filipe não apenas pregou, mas também curou os doentes, expulsou demônios e trouxe alegria onde havia desesperança. Ele se tornou uma ponte entre os samaritanos e o Cristo que transformaria suas vidas. Sua fé e coragem serviram como exemplo para os outros discípulos, e o trabalho que ele iniciou foi essencial para a expansão do cristianismo. Mas o que tornou a missão de Filipe ainda mais extraordinária foi sua disposição em obedecer, mesmo quando o caminho não estava claro. O Senhor instruiu Filipe a deixar Samaria e ir para o deserto, uma jornada que parecia sem sentido à primeira vista, mas que acabou revelando um dos momentos mais impactantes de sua missão. Filipe, guiado pelo Espírito Santo, encontrou um eunuco etíope, um homem de grande autoridade, que viajava para Jerusalém. Este homem, que parecia distante da graça de Deus, estava em busca de algo mais profundo, mas não sabia exatamente o que. Filipe, obedecendo ao chamado de Deus, se aproximou e compartilhou com ele as Escrituras. O eunuco, tocado pela mensagem de Cristo, pediu para ser batizado. E o eunuco disse: "Eis aqui a água, que me impede de ser batizado." Atos 8:36. Com essa ação,
Filipe não só cumpriu a missão de pregar, mas também testemunhou o poder transformador do Evangelho de Cristo. A vida de Filipe, o evangelista, nos oferece uma poderosa lição sobre o que significa ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Sua história nos ensina que, independentemente de nossa posição social, nossos recursos ou nossa origem, todos somos chamados a ser instrumentos de Deus para espalhar a sua palavra. Filipe não era um grande líder militar, nem um rei, mas foi um homem que entendeu que seu propósito era ser fiel ao chamado divino, mesmo quando os desafios pareciam intransponíveis. Em um mundo onde as distrações são muitas e as tentações de buscar fama ou poder são constantes, Filipe nos ensina que o verdadeiro sucesso no reino de Deus não se mede pelos resultados imediatos, mas pela fidelidade e obediência ao seu propósito. Ele enfrentou perseguições, deixou sua terra natal, viajou por terras desconhecidas e, em todo esse tempo, se manteve fiel à missão que lhe foi dada. Seu exemplo nos mostra que a verdadeira fé não é passiva, mas ativa. Ela se move, busca, alcança e transforma. A história de Filipe também nos lembra de que o Evangelho é para todos. Ele não olhou para as barreiras sociais, raciais ou geográficas, mas levou a mensagem de Cristo a quem quer que estivesse disposto a ouvir. Em um mundo dividido, cheio de preconceitos e divisões, Filipe nos ensina que a verdadeira unidade em Cristo transcende qualquer fronteira. O seu trabalho em Samaria e com o eunuco etíope é um exemplo claro de como a graça de Deus pode alcançar os lugares mais improváveis e os corações mais distantes. Hoje, somos chamados a viver com a mesma fé e coragem de Filipe. Em um mundo que muitas vezes nos desafia a silenciar ou a desistir, somos chamados a continuar proclamando a verdade do Evangelho, levando a luz de Cristo onde quer que estejamos. Como Filipe, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, seguir as direções divinas e não hesitar em servir, mesmo quando o caminho parece incerto. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com seu irmão na fé. Vamos espalhar juntos as histórias que edificam, levando a mensagem de Cristo a todos os cantos da terra, assim como Filipe fez.